Salmo capítulo 46. Essa foi a primeira semana que eu estava muito contente, eu estava muito feliz, porque na quarta-feira, na correria da semana, a gente com a empresa, com a igreja, com um filho de 4 meses, com um seminário, na loucura, geralmente eu termino a mensagem lá na sexta-feira, já passei o tema para a coitada da Ana, passo o tema às vezes para ela no sábado, quase no domingo, e essa semana eu estava contente, porque a mensagem de 1 Coríntios estava pronta na quarta-feira. A unidade da igreja em meio à diversidade como uma manifestação ou expressão da maturidade cristã. Então eu estava bem contente. Mas aí na quinta-feira a gente recebeu a notícia da perda, da morte de um jovem com 25 anos, 26. E as mulheres estiveram ali, a Camila me deu um retorno, falou assim, olha, a gente fez o grupo, Teve gente que foi e não voltou, teve gente que teve que socorrer marido, que estava meio mal, teve gente que estava muito sentida na reunião, Então eu falei assim, eu acho que então a gente precisa trazer nesse momento esperança, trazer esse momento consciência da palavra de Deus, em meio a um momento de dor, em meio a um momento de sofrimento, Eu estava conversando aqui com o Igor, com o Silas aqui no início, e assim, eu imagino os pais, quando perdem um filho, eu não vou condená-los se eles perguntarem por quê. Ainda que nós compreendamos que Deus é um Deus soberano. Mas eu mesmo, durante essa semana, pós-quinta-feira, sexta-feira, eu fiquei quase a manhã toda ali com eles. Depois da tarde eu fiquei moído, Mexeu bastante. Alguém que estava se preparando para o batismo, estava animado, estava se envolvendo, Tem uma história aqui na igreja, Alguém comentou comigo ontem que viu ele chegar, viu ele crescer, e aí nesse momento Deus decide em sua sabedoria, em sua graça, levar para si. Não consigo imaginar uma resposta para a pergunta por quê. Mas é por isso que nas Escrituras elas me trazem muito consolo, porque eu não preciso dessa resposta. Eu não preciso dessa resposta, e eu nem vou ter essa resposta. E um texto, eu ainda dei mais trabalho para a Ana, coitada, Depois eu vou ver se eu pago ali um doce para ela, alguma coisa assim, porque ontem, de madrugada, já quase à noite, eu cheguei para ela e falei assim, a gente pode trocar assim, quase todas as músicas? Aí eu pedi para ela cantar essa música, Sou Feliz. Porque enquanto eu estava, nesse turbilhão, e eu orei para o Senhor, falei assim, Senhor, eu estava tão animado, porque como pastor presidente ia ser o meu primeiro batismo e virou o meu primeiro velório, teve uma mudança assim muito drástica, Isso marcou aí a minha própria caminhada ministerial. E uma coisa que me veio à mente enquanto eu estava aí nesse momento, eu sei que vários dos irmãos estavam se comunicando com ele diariamente, e talvez até por isso que a gente sentiu tanto. E eu fiquei pensando, uma coisa veio à minha mente. Veio esse hino à minha mente. Por 2 razões. A primeira, porque uma vez eu li que a melhor tradução para Sou Feliz não é Sou Feliz. Aí, se quem é melhor de inglês, talvez pode me corrigir, tá? Mas eu li certa vez que talvez a melhor tradução do inglês seria Tenho Paz, e não Sou Feliz. E o segundo motivo foi porque eu conheço a história dessa música. Essa música ela foi escrita por uma pessoa que, em 1870, perdeu tudo. Perdeu o negócio, a família foi a uma viagem, ele perde as filhas. A família foi antes, ele encontrar a família no destino. E essas duas filhas, e o navio ele colide ou afunda, eu não me lembro. Se eu não me engano foi uma colisão, mas o fato é que houve um náufrago.
E ele recebe a carta da esposa: estou bem, porém só. É nesse contexto que surge uma das canções mais bonitas da vida cristã. E eu fiquei pensando muito nisso. Como que os momentos mais difíceis, sejam ministeriais, e confessar aqui para os irmãos, tá? Eu brinquei aqui com alguns irmãos, falei assim, gente, tenha paciência comigo na parte administrativa, tá? Porque eu só fui pastor auxiliar. Então, esse negócio de assembleia, dirigir assembleia, fazer reunião, então, para mim, eu estou começando a aprender agora. Então, tenha paciência comigo, né? E talvez foi um dos momentos mais... Vai ter piores, provavelmente, né? Mas até esse momento, talvez um dos mais difíceis. E como que um momento difícil como esse, ele pode nos ajudar a crescer como igreja, a crescer ministerialmente, a crescer como pessoa, né? Eu fiquei pensando até em termos de responsabilidade, né? Eu fui fazer essa visita na quinta-feira antes, né? E eu quase não fui. Por quê? Porque ele estava bem. Não era minha responsabilidade. Assim era, mas dá para passar, ele vai voltar, vai estar bem. E eu lembro que quando eu fui fazer, eu fiz por duas razões. A primeira é porque eu estava meio incomodado. Deus falou, não, você tem que fazer. Eu tinha isso no coração. E a segunda é porque eu tenho uma esposa que eu tenho que ser grato pela vida dela, né? Ela ficou, você não vai? Eu vou, para você parar de falar. Eu vou lá. E foi tão especial, né? Ele falou para as tias, chegou depois, todo mundo sabia da gente. E a gente consegue nessas oportunidades perceber a importância de pequenas coisas, né? Descobrir o quanto havia paixão pela nossa igreja, né? Uma igreja pequena, porém que se apega, que ama de fato. E talvez por isso que eu em pouco tempo aqui, né, 7, 8 meses, eu acho que eu sou o membro mais novo aqui da igreja por enquanto, né? Tem que ter classe de novos membros logo para ter outra pessoa com menos tempo de casa que o pastor, né? Mas a gente se apega, a gente ama porque a gente é a igreja de Jesus Cristo. E talvez por isso que a maioria de nós sente tanto uma perda, uma saída, né? Um afastamento. E isso são qualidades nossas que não podemos perder em momento algum. Ainda eu sempre falo que eu quero ver a igreja crescer, eu quero ver gente se convertendo. Aliás, eu cheguei hoje aqui 8h30, né, sentei para orar aqui, porque ainda estou um pouco apreensivo. E eu orei e falei assim, Senhor, eu quero ver essa igreja crescer, mas eu não quero ver gente de outra igreja. Não quero ver crente de outras igrejas aqui não, Senhor. Eu quero ver gente se convertendo. Eu quero ver gente sendo discipulada. Eu quero ver o reino de Deus crescendo aqui. E talvez essas características nossas tornam um momento como esse, ele tão desafiador. Quando eu me lembrei dessa canção, me lembrei da história dessa canção, o primeiro texto que me vem à mente é esse texto, Salmo 46, porque esse é o texto que geralmente eu leio em todas as minhas visitas em hospitais. E eu gostaria de compartilhar. Confesso que de quinta-feira para cá não houve tempo hábil para eu falar assim, não, vou trazer aqui uma coisa espetacular. Não tinha nem condições para isso. Então o que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã não é uma exposição nova de um texto conhecido, não é algo totalmente inovador que vai trazer paz, mas eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã a paz que Deus me deu e que, conversando com alguns irmãos, estão em uma situação parecida com a minha. Sabem da soberania de Deus, sabem que não vai ter a resposta do porquê, mas isso não impede
da dor no coração, né? De chegar aqui. Eu cheguei aqui às 8h30, né? Foi dando 9 horas, o Gustavo foi chegando e para mim já ficou vazio. Por quê? Porque há 2 domingos atrás a gente estava mandando mensagem para o Lucas perguntando se ele não ia chegar. Ele estava sem moto, chegou atrasado. E talvez a gente vai chegar aqui no culto e a gente vai sentir nas próximas semanas. Ele sempre chegava ali um pouquinho atrasado, né? Mas não tinha como ele se esconder muito. O tamanho dele, né? Você via de longe, alto, né? Final do culto, talvez minha esposa vai sentir. Todo final do culto ele ia bater papo com o Natan. Não sei que papo ele batia, porque às vezes chegava perto de mim, né? E falava assim, oi. E eu não sabia nem o que fazer, porque eu não tinha muito assunto com ele. Mas ele sempre estava por perto, né, de todo mundo. E agora a gente vai começar a sentir como igreja. Parece que uma cadeira aqui, à esquerda, vai ficar vazia. Né? Mas graças a Deus, na eternidade, Ele está com o Senhor. A minha preocupação numa mensagem como essa não é o Lucas. Ele está com o Senhor. A gente tem certeza disso. Pelo testemunho, pelo desejo, né? Confirmando com vários irmãos, com quem acompanhava. A nossa preocupação agora não é quem vai, é quem fica. Né? Porque, como eu li o texto no início, novos céus e nova terra, não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento. O texto de Tessalonicenses, que eu li durante o velório, diz que aqueles que foram primeiro, eles se encontrarão antes do que nós, os que estivermos vivos, se até o arrebatamento Deus nos der esse privilégio. Ele vai tomar a nossa frente, vai deixar saudade, a gente vai lembrar aqui no culto e falar assim, pois é, e não vai mais aparecer. Não é? Os pais vão sofrer, não tenho palavra suficiente para consolá-los, só o Espírito de Deus. Mas o que nós podemos nos lembrar? Eu quero ler esse salmo que veio à minha mente, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O que eu falei para os familiares, assim, vai doer e eu não garanto que vai passar. Eu não sei o que é perder um filho. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês, e é a garantia que eu quero trazer para nós como igreja essa manhã. Deus é um refúgio. Em momentos de dor, em momentos de dificuldade, Ele é a nossa fortaleza. Quando o mundo parece acabar. E imediatamente, enquanto eu estava no velório, eu pensei, vi os familiares chorando, porque quando você... Eu imagino o seguinte, né, com todo o amor e carinho que temos pelos irmãos mais velhos dessa igreja, né, se alguém mais velho está doente ou até falece, é o ciclo da vida. Não é? Quando essa ordem é invertida, parece que tudo muda. A dor é maior, a gente não espera. Não é? Eu virei para os familiares e falei, olha, somos a igreja que o Lucas participava. Amávamos ele, vai ser fácil amar vocês. Não é? Contem com as nossas orações, porque só Deus pode trazer esse consolo. Ouvindo alguns relatos, percebi que mesmo nós da igreja, muitos de nós, alguns mais, outros menos, alguns falaram para mim essa semana, eu nem tinha amizade com ele e fiquei meio sentido. Não é? Nós vemos todo mundo, a gente se relaciona, a gente se ama, porque a gente é a igreja de Jesus Cristo. E o que essa palavra ela traz para nós? Deus é o refúgio quando nós não temos as respostas que nós precisamos.
o que nós desejamos, porque de fato nós não precisamos. A história de Jó está aí para isso, não é? Nós não precisamos das respostas, mas Deus, Ele é um Deus de refúgio que pode fazer um pai enlutado que perde as 2 filhas num naufrágio, um pai enlutado numa região de guerra como Ucrânia, Rússia ali, ou Oriente Médio, ou guerrilhas africanas ali que muitas vezes atacam vilarejos cristãos, mas isso não está tanto na mídia, né? A gente vê mais alguma outra coisa. Quem pode trazer esse consolo? É o refúgio que está no Senhor. E aonde nós encontramos isso? O texto continua. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Onde nós encontramos esse refúgio? A minha convicção, olhando para esse texto, é aqui. Não entre essas paredes, mas aqui no meio do povo de Deus. Os familiares lá quase todos crentes, né, e a gente viu ali como é diferente, né, um velório de gente crente. Sem desespero, sem gritaria. Por quê? Primeiro, porque é consolo. Isso foi o que eu falei para todo mundo ali, gente. Éramos igreja do Lucas e somos igreja de Jesus Cristo. Estamos à disposição. O que vocês precisarem, conte conosco. Que essa palavra esteja gravada no coração de cada um de vocês. Em qualquer circunstância em que nós não temos a resposta, nós podemos não encontrar a resposta no meio do povo de Deus, mas nós encontramos consolo e segurança. Porque Deus habita no meio do seu povo. O salmista aqui, ele descreve o templo em Jerusalém, porque na perspectiva judaica, Deus habitava no templo, ali que tem a segurança, ali que Deus está. Mas quando a gente olha João capítulo 4, de 20 a 23, em que Jesus está conversando com uma mulher samaritana, ela diz, olha, os nossos antepassados adoram nesse monte, que não era Jerusalém. Mas vocês judeus dizem que é Jerusalém o lugar da adoração. Jesus declara, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem aqui, nem lá. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é mais ali no templo. Esse conforto, esse refúgio, essa segurança está no meio do povo de Deus. Por isso que eu tenho muita dificuldade com um crente que fala que é desigrejado. Se você é desigrejado, você não tem nada. Porque é no meio do povo de Deus que Deus atua, que Deus habita, que Deus conforta. E isso vale para tudo, né? É claro, talvez essa dificuldade impactou a minha vida pessoalmente, e nem era tão próximo assim. Impactou de alguns irmãos, mas isso vale para qualquer circunstância. Quando eu perco alguém querido, quando eu recebo a notícia de uma doença grave, quem sabe até uma doença mortal, quando eu perco o emprego, quando a minha empresa não vai bem, é aqui que você precisa buscar refúgio. E mais do que isso, nós como igreja precisamos ser esse refúgio para as pessoas que precisam. Porque Deus habita no meio do povo dele.
É por isso que nós podemos fechar ciclos e seguir em frente pela graça. Mesmo que um filho parta, mesmo que 2 filhos partam, e surja uma canção que começa assim: tenho paz. Eu não imagino um pai escrevendo uma canção perdendo 2 filhos, com sou feliz, com todo o respeito a quem traduziu a canção. Ninguém vai, sou feliz com Jesus. Não, feliz eu acho que é muito cedo. Mas ter paz é possível. Na quinta noite, eu preciso criar esse hábito, tá? Eu confesso que como pastor eu sou meio deficiente, né? Compartilhei um versículo no status, Facebook, Instagram, que foi um versículo que me impactou, né? Ali de Filipenses, que fala da paz que excede a todo entendimento. E o Deus dará a paz que excede a todo entendimento. E eu disse uma frase que para mim era uma realidade muito clara. Tem dias que esse texto ele é mais impactante do que qualquer garantia de sucesso pessoal ou profissional. Tenho paz que excede a todo entendimento. Mesmo vivendo em um mundo com pandemia, com guerra, com destruição, com imoralidade, com dor, sofrimento e morte. Por quê? Porque a minha esperança não está nesse mundo. A minha esperança está na eternidade. Onde Apocalipse, que lemos no início, diz: não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá morte. Porque a antiga ordem já passou. E há aqui novos céus e nova terra. O autor desse hino, ele tinha consciência desse refúgio, com certeza. Porque senão essa canção ela não surgiria. A confiança e essa esperança não depende das circunstâncias. Olha o versículo 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até o confim da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Perceba que a base da esperança não é a circunstância. Venham, vejam as obras do Senhor. Vejam as obras do Senhor. É o Senhor quem livra, é o Senhor quem permite, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem providencia a salvação, é o Senhor quem retornará em glória para nos levar à eternidade. Como pastor eu fico triste, porque na minha percepção ele furou a fila, né? Tinha gente para ir antes, né? Mas nada sai do controle de Deus. Alguém disse ali, né? A gente pode especular qualquer coisa, mas ali foi a vontade de Deus que se cumpriu. E agora o nosso papel é confiar nesse Deus, em que a sua vontade é perfeita, boa e agradável, independente das circunstâncias. Pode ser de tristeza, pode ser de solidão, pode ser de abatimento. Alguém disse, enquanto eu conversava, assim, eu não lembro quem foi que me falou, minha memória, eu preciso melhorar ela. Falou assim, pastor, e pensar que você pregou em Hebreus do sacerdócio de Jesus no domingo, né? Em que ele se compadece das nossas dores. Eu falei assim, pois é, de repente Deus é soberano, né? Mais uma mensagem que a gente vai começar nas ceias falando de Jesus, e Deus já estava nos preparando como igreja.
Mas não só nessa circunstância, mas em qualquer outra circunstância que você passar pela sua vida ou pela sua história, Deus é quem sustenta. Deus é quem mantém. Ele é o nosso refúgio. A nossa expectativa, a nossa esperança não está na nossa força, não está na nossa espiritualidade, mas está na obra do Senhor que efetua em nós. Algumas lições que a gente pode tirar com esse texto. Não importa o que aconteça, confie em Deus. Confie no Senhor. Eu não sei qual que é a dor do seu coração. Não sei o que incomoda o seu coração. Não sei o que você tem passado, o que você tem sofrido. Mas eu sei que nós precisamos confiar no Senhor. Tenha convicção de que Ele tem o melhor, independente do que esteja acontecendo à sua volta. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esse texto escrito aos Romanos foi escrito aos Romanos para uma igreja que sofria perseguição. Em meio à perseguição e à morte e ao sofrimento, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sempre está conosco. Eu não sei qual que é a percepção que você tem da sua igreja. Mas a igreja de Cristo é aqui onde Deus habita, é aqui onde Deus trabalha, é aqui onde Deus molda o nosso coração, o nosso caráter. Aqui é onde Deus traz consolação, onde Deus traz conforto. Ele é a nossa segurança. Ele é a minha e a sua segurança. O início do texto, ele traz uma descrição muito turbulenta, né? Olha, nós não temeremos nem que a terra trema ou os montes afundem no coração do mar. Se isso aqui acontecer, você já perdeu todo o controle. Quem que tem o controle sobre um terremoto? Ou quando um monte ele afunda no coração do mar, quando o mar engole uma ilha, por exemplo? Quem tem o controle disso? Ninguém. E o salmista diz: ainda que isso aconteça, Ele é o meu refúgio. Deus não está limitado a pessoas ou lugares especiais. Ele está comigo e contigo. O resultado da confiança de quem é Deus é a nossa confiança nele. Quando eu compreendo quem é Deus, a minha atitude, a única ação que eu posso ter é a confiança dele. Deus é grande e está comigo. Eu devo confiar e testemunhar desse grande Deus, mesmo em meio a grandes lutas. Meus irmãos, como isso é difícil muitas vezes. E eu já fui em muitos velórios. Ninguém gosta de ir em velório, espero. Mas que baita oportunidade, em qualquer velório que você tiver a oportunidade de ir. Que oportunidade você tem de trazer conforto e testemunhar da obra do Senhor em um momento difícil. Eu falei aqui já várias vezes, né? Estamos caminhando para o fim da economia também, mas é da pandemia, né? A economia também já tá ficando difícil, né? A inflação, não sei se você tem carro, já está pensando em vender, comprar uma bicicleta, né? É bom para a saúde e também não usa gasolina, né? Mas meus irmãos, quantas oportunidades um tempo de crise traz para a igreja ser igreja? Uma guerra, ali a igreja pode trazer conforto, a igreja pode trazer segurança, não porque a igreja é melhor do que outras instituições,
mas porque a igreja se refugia em Deus. Eu quero encerrar lendo a carta da mãe dessas meninas que morreram no naufrágio, a sua irmã. Na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas. As queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos oportunidade de louvá-lo e agradecer ao seu amor e sua misericórdia por nós e pelo que amamos. Eu o louvarei enquanto eu viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo. Que palavra de alguém que recentemente perdeu, mas que convicção que nós precisamos ter, né? De que quando um crente ele parte, ele está na glória com o Senhor, né? E ontem eu falei lá, graças a Deus porque somos crentes, né? O crente no velório de crente ele não dá a Deus, né? Ele fala assim, até logo, até logo. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa segurança. Eu sei que talvez essa não é a melhor mensagem do mundo, né? Essa talvez não é talvez seria mais teológico, expositivo, bonito a gente falar da unidade da igreja em 1 Coríntios. Mas vendo o impacto na igreja e o impacto na minha própria pessoa, eu pensei em compartilhar mais um pouquinho do que Deus me impactou durante essa experiência e compartilhar com os irmãos e esperar que Deus traga também esse conforto àqueles que estão mais apreensivos e quem sabe outro tipo de conforto, de segurança para aqueles que não foram tão impactados. Precisamos sempre nos lembrar que a graça manifesta na cruz e a esperança da consumação nos sustentam em qualquer circunstância. Então, se você vê hoje aqui, você nem lembra direito quem era o rapaz que não veremos mais, você não vai poder conhecê-lo, infelizmente, talvez só na glória, mas que por qualquer outra razão você esteja preocupado, lembre-se disso. A graça manifesta na cruz e a esperança do retorno de Cristo e da eternidade nos sustentam em qualquer circunstância. Qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida e na sua história hoje, é a graça de Cristo manifesta na cruz e a esperança da eternidade quem nos sustenta e nos ajuda a avançar. Primeiro desafio nosso numa manhã como essa. Confie em Cristo como refúgio em meio a circunstâncias que não compreendemos e nos causam dor. Qualquer situação que você não compreende, que você tem passado, confie em Cristo. Olhe para a cruz e viva na expectativa da consumação. Se eu viver a minha vida na escola, nos negócios, na faculdade, no meu trabalho, na minha casa, com a expectativa da volta de Cristo e a confiança na cruz, sem dúvida alguma, a minha vida será diferente. Será diferente. E eu gostaria de encerrar essa mensagem, né? Eu sei que alguns irmãos já estão falando de visitar a família. Eu gostaria de ter um tempo aqui para nós orarmos, né? Primeiro pela igreja, eu sei que alguns têm sentido um pouquinho mais do que outros, não é? Eu como pastor senti bastante, mais do que eu imaginei que sentiria, né? Mas que Deus traga um consolo para nós, que só vem dele, especialmente aos familiares, né? Que também tem quem esteve lá, o Gustavo e a Dani estiveram lá, agora fugiu até o nome, Otávio,
Já esqueci o nome. Mas não se preocupe, eu já esqueci uma vez o nome da minha mãe, então não fique triste. Falei para a pessoa que perguntou o nome dela, chama de mãe que ela responde. Comigo funcionou sempre. Né? Então, se eu esqueci o nome, me perdoem. Mas o Otávio esteve lá até comigo um pouco mais de tempo, a gente viu ali o sofrimento. E quando nós formos visitá-los, tá? Aqueles que desejarem visitar os familiares, por ele ser aqui da nossa comunidade, a gente vai organizar isso, a mãe está aberta para isso, o pai também, ficaram bem sentidos. Mas uma coisa que eu falei para eles é verdade, eu não sei como consolá-los, não sei o que eles estão sentindo, e eu não posso dizer que vai ficar tudo bem, daqui 1 mês, 2, 3, 6, 1, 10, 20 anos. Talvez nunca vai ficar tudo bem. Sempre vai ter a falta de um filho na casa. Mas o que eu posso e eu fiz é dizer o seguinte: somos uma igreja que se refugia em Deus. O que nós podemos fazer por vocês é abraçá-los nesse tempo difícil e orar para que o consolo de Deus inunde o coração de vocês de uma forma sobrenatural. Porque nenhum consolo natural é capaz de alcançar o coração de um pai ou de uma mãe que perde um filho. Especialmente de uma forma, com consequência de acidente, uma forma mais trágica ou inesperada. Então vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos como igreja de Jesus Cristo. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade aí de conviver com Lucas, e aprove ao Senhor levá-lo. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é soberano, e o Senhor conduz as nossas vidas, assim como conduziu a vida dele até o dia em que ele partiu. Nosso desejo, a nossa oração não é por ele, porque ele está bem agora com o Senhor. A nossa oração é por nós que ficamos e quem sabe nos lembraremos, que falta alguém que estava aqui conosco. A nossa oração é pelos familiares que perderam um filho. A nossa oração é pelas pessoas próximas que talvez estão enlutadas. A nossa oração também, ó Pai, é para aqueles perto dele que não conheciam o Senhor. E talvez essa seja uma oportunidade de receber a Tua presença bendita e consolo num momento tão difícil. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a compreendermos como podemos amadurecer como igreja, amadurecer como cristãos e servir ao Senhor o tempo todo. Oramos em nome de Jesus. Amém.